boa noite, boa tarde, não sei que hora o vídeo vai lhe encontrar, mas seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta com mais vídeos. Nós tínhamos feito uma pausa e algumas pessoas já começavam a reclamar, a perguntar o que se passa com os vídeos, mas tivemos muitos precalços, então tivemos que dar uma pausa nos vídeos, mas estamos de volta com muita força, com peso. E hoje nós queremos trazer uma lição que fala acerca do nosso inimigo, que é o diabo, que é o Satanás. E muitas vezes nós não sabemos que o nosso inimigo é real, e a Bíblia nos diz que o nosso inimigo não é o nosso irmão, não é o nosso patrão, não é aquela pessoa que está próxima de nós, mas o nosso inimigo é o diabo. E ele está sempre presente a todo instante, a todo momento, para nos atacar, nos neutralizar, porque a Bíblia diz que ele só vem para roubar, matar e destruir. E hoje nós vamos falar um pouco dele. Eu não gosto muito de dar relevância ao diabo, mas é sempre importante nós conhecermos o nosso inimigo para sabermos com quem nós estamos a lutar, porque quando nós não conhecemos o nosso inimigo, nós somos adversários fáceis e vulneráveis. Então, em qualquer batalha, em qualquer guerra, é preciso conhecer muito bem o nosso inimigo para podermos criar estratégias de combate, conhecendo as fraquezas do nosso inimigo, como é que ele ataca, quais são os golpes que ele aplica, quais são o material bélico que ele usa para nos atacar, para nós contra-atacarmos e vencermos a batalha. Bom, hoje nós primeiro vamos começar com uma leitura de João 5, 22, 23, e ao longo da lição nós vamos falar de quem é o nosso inimigo, como é que ele ataca, como resistir a ele, quais são as armas que devemos lutar de acordo com a palavra de Deus. Então, em João 5, 22, 23 diz assim: o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. No versículo 22 está-nos a dizer claramente que não é Deus que nos julga, mas é Cristo que julga, porque Deus deu-lhe a autoridade para julgar. E é porque que Cristo é o único com poder para nos julgar. Porque Ele é o único que desceu do céu e tomou a forma humana e nasceu da carne. Por isso é chamado do Filho do Homem. No versículo 28 de João 5, diz: não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. O Filho do Homem, no caso, se refere a Cristo. Cristo, quando veio, despojou do seu trono, da sua glória, para incorporar num corpo humano e fazer a vontade do Pai, que era nascer da carne e do sangue. E nós sabemos que para um bom juiz julgar é necessário conhecer com excelência todas as leis, ter conhecimento social, conhecer os detalhes e a realidade da sociedade, as possíveis motivações que levam as pessoas a cometer crimes, ter bom senso comum, ter integridade, ter fidelidade, entre outras qualidades que um juiz deve ter. Mas no mínimo as que mencionamos já são suficientes para se confiar num juiz bom, ou seja, ou considerar que aquele juiz tem capacidade, tem matéria suficiente, tem sabedoria e inteligência para poder julgar num tribunal qualquer. E nós estamos a falar que Cristo é o único com poder para julgar, e Deus é que lhe deu esse poder. E Deus dá a Jesus esse poder e essa autoridade, exatamente porque Cristo veio em forma de homem à terra, viveu como um homem, habitou como um homem, passou pelas mesmas tribulações, passou pelas mesmas tentações, passou por todo o tipo de provação que nós homens temos que passar no nosso dia a dia.
O problema é que Cristo foi o único que conseguiu passar o teste. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E em Hebreus 4,15 diz: o nosso grande sacerdote, ou o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. A Bíblia está a dizer que, como nós somos tentados hoje, a todo momento e em todas as áreas da nossa vida, de alguma forma Cristo também foi. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Tentaram a Cristo. O diabo tentou a Cristo. Mas em nada ele pecou. Ele não caiu em nenhuma das tentações. E ele teve a capacidade de resistir, de negar o pecado. E ele nos deu essa mesma capacidade de resistir o pecado e de negar o pecado para não cometer o pecado. Nós temos essa capacidade. Porque Deus nunca nos diria para nós fugirmos do pecado se Ele não nos desse essa capacidade. Deus não ia nos pedir nada que Ele, na sua misericórdia, não nos desse capacidade de fazer. E o segredo disso está em Tiago 4,7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, há um processo até que o diabo fuja de nós. É um processo que começa com nós sermos submissos a Deus. Começa com submissão a Deus, é uma obediência voluntária. É respeitar e praticar a vontade de Deus. Praticar no sentido de fazer sem questionar. Nós, quando somos obedientes aos nossos pais, às vezes eles nos dão instruções ou ordens que por vezes nós queremos fazer. Mas se nós somos obedientes, nós pegamos na nossa vontade e dizemos: não, eu vou fazer o que me mandaram fazer, o que meu pai ou o que a minha mãe mandou fazer, porque eu tenho que ser obediente. E essa é a submissão voluntária que Deus quer que nós tenhamos. De o respeitar e praticar a sua vontade, sem questionar. Porque Deus tem a mania que Ele é Deus, mesmo se você questionar, se Ele não quiser responder, Ele não responde. E Deus tem a mania que Ele não tem que responder a ninguém. Você só tem que obedecer. Você só tem que obedecer a Deus. Então é pegar a nossa vontade e pô-la no chão e assumir e fazer apenas a vontade de Deus. E a nossa vontade ser posta sempre em último lugar. Primeiro nós assumimos que temos que obedecer à vontade de Deus sempre, a todo instante. Todo dia, toda hora, todo instante. Primeira coisa que temos que fazer é obedecer à vontade de Deus. A nossa vontade é a última. E se Deus permitir, a nossa vontade seja feita. Porque em primeiro lugar, a vontade de Deus aí tem que ser feita. Ok? Agora, quando a tua vontade e a vontade de Deus é a mesma, quando elas se casam, aí é uma alegria total e completa. Por quê? Porque Deus sempre vai cumprir a sua palavra, a sua vontade. E se a tua vontade é igual à vontade de Deus, então, meu amigo, aqui todas as coisas vão se concretizar, vão se realizar, porque Deus diz que Ele sempre vai cumprir a sua promessa. Sempre. E se a sua promessa vai de acordo com a nossa vontade, graças a Deus, porque nós recebemos o nosso galardão em boa medida recalcado e sacudido. A oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6,10, Jesus ensina-nos que seja feita a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso tem uma parte que diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ou seja, mesmo aqui na terra como no céu, a vontade de Deus é única, é primeira a ser obedecida. Nós temos nossa vontade, sim. Nós queremos coisas de Deus, nós queremos
que Deus responda aos nossos pedidos. Mas nós não podemos esperar que Deus faça a nossa vontade sem nós antes fazermos a vontade de Deus. Deus cumpre a nossa vontade quando nós primeiro obedecemos à vontade dele. E só assim nós vamos ter bons resultados.